Bom, vamos começar então? Podemos? Boa noite a todos os participantes da noite de hoje. É com muita alegria, muito orgulho que a Comissão de Ensino Jurídico, em parceria com a Comissão de Direito Digital e Compliance, participa da nossa Semana Jurídica, né, da 39ª Subseção de São Bernardo do Campo. Temos a honra de receber aqui o professor doutor Rui Coppola Júnior, a vice-presidente também da Comissão de Direito Digital e Compliance, a doutora Cris Kathleen, que muito nos honra com a sua presença também, né? Eu quero agradecer ao presidente Luiz Ribeiro pela oportunidade, por esse evento que está começando no dia de hoje, mas que eu tenho certeza que será de muito sucesso e de muita valia para todos os advogados de São Bernardo do Campo. Nós estamos aí atravessando uma pandemia, né, presidente? Infelizmente, nós gostaríamos, inclusive, de ter feito muito mais, né? Nós fomos atropelados aí por um grande, digamos assim, imprevisto. Eu quero, antes de franquear a palavra ao nosso presidente, falar um pouco dos nossos palestrantes, né? Temos aqui um ilustre professor, muito querido de seus alunos, que eu já soube disso, né? Ele, inclusive, no ano passado esteve conosco na homenagem pelo Dia do Professor, com muita justiça, com certeza, né? Essa homenagem que é feita uma vez por ano no Dia do Professor pela Comissão de Ensino Jurídico, cujos nomes são escolhidos pelos próprios pares, pelos próprios colegas e pelos alunos. O Dr. Rui esteve conosco no ano passado e muito nos honrou com a sua presença. Então, eu vou ler aqui para vocês um pouco, né, do currículo do Dr. Rui. Vamos lá. Dr. Rui é CEO da Law Inova. Se eu esquecer de alguma coisa, doutor, o senhor, por favor, depois me corrija, tá bom? É Head de Direito Digital e Proteção de Dados do FCTK Advogados, mestre e doutor em Direito Processual Civil, pós-graduado em Direito Empresarial, professor titular de Direito Empresarial da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, professor dos cursos de pós-graduação da PUC, COGEAI, São Paulo, FAAP, EPD e Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. É também coordenador do Núcleo de Direito e Inovação da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, também conhecido como Laboratório de Inovação. Presidente da Comissão de Inovação da OAB de Santo André, especialista em negociação pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Agora eu vou falar um pouquinho da nossa outra palestrante, a nossa querida colega, né, de OAB, inclusive, a doutora Crisânteme Alves Pereira. Ela é advogada, ela é legal designer, professora assistente no Núcleo de Legal Design do Laboratório Inova da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, é graduada em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, ela é especialista em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade Estadual de Londrina, é especialista em Compliance pela PUC de São Paulo, tem formação executiva em Direito Digital pela FAAP e em Design Thinking pelo IED de São Paulo, Instituto Europeu de Design. Então, eu tenho certeza que a noite de hoje será muito profícua, muito proveitosa e inesquecível. Presidente, eu passo a palavra ao senhor e logo após passamos já a palavra aos palestrantes. Obrigado, doutora Adriana. Boa noite a todas, boa noite a todos. Queria agradecer ao doutor Rui, doutora Cris Kathleen, que já nos brindou com uma excelente palestra sobre legal designer, já teve grande discussão e debate, foi fantástica. Agradecer pela disponibilidade do tempo, por estar aqui compartilhando ideias, sugestões com a advocacia. Agradecer a todos os presentes por estarem aqui nessa segunda-feira. A gente começa a semana organizando a casa, arrumando o escritório, como vai ser a semana, mas estamos aqui a este horário,
ávidos por conhecimento e por discussões. Isso porque a palestra é boa e os palestrantes melhor ainda. Convidar a todos para participarem da nossa Semana Jurídica, como a doutora Adriana disse, começou hoje. Nós vamos ter amanhã, quarta, quinta e sexta, 2 palestras no período da manhã, às 9h e às 10h45, e no período da noite, às 18h30 e às 20h15. E amanhã nós teremos, inclusive, uma audiência simulada de direito de família. Algo diferenciado também, não serão só as palestras. No mais, não é a mim que vieram ouvir, são aos palestrantes. Então, agradeço a oportunidade, doutora Adriana. Sucesso a todos nessa palestra, que eu vou estar aqui um ávido ouvinte para conhecermos um pouco mais e melhorarmos nosso profissionalismo, nossa preparação. Obrigado, doutora Adriana. Eu passo a palavra, então, para o doutor Rui e para a doutora Cris Kathleen. Bom, muito bem, então, boa noite a todos. Eu queria mais uma vez agradecer o presidente, Luiz Ribeiro, pelo gentil convite, a doutora Adriana Terra também, por terem sido tão bacanas comigo, não apenas pelo convite, mas pelo fato de que para o dia em que eu fui convidado eu não tinha disponibilidade, e ainda assim a gente conseguiu se ajeitar. Muito, muito obrigado mesmo. E por mais uma vez estar sendo recebido nessa casa, que me é tão cara, né? E eu tenho um preço aqui, tem um plus ainda aqui que eu levo no dia de hoje, que é poder dividir essa exposição com uma jovem profissional de direito que eu admiro tanto, né? Que é a Cris Kathleen, e não é só aqui um discurso, não. Ela sabe que não é, porque inclusive temos projetos que desenvolvemos em conjunto. Para falar, eu não falo com a Cris há muito tempo, a gente estava falando, acho que tem coisa de 5 minutos atrás, por mensagem, preparando certificados de conclusão de um curso que ministramos em company numa multinacional, né, Cris? Então, assim, é uma pessoa que eu admiro muito e que, inclusive, fico muito feliz da gente poder prestar algum serviço juntos. Eu não sei se a Cris quer dar aí uma boa noite antes da gente começar, Cris. Agradecer a participação de todo mundo, da doutora Adriana, do nosso presidente, doutor Luiz, e bora falar do que o pessoal quer ouvir hoje, né? Bom, então vamos lá, né? Quando eu recebi o convite, ainda conversei com a doutora Adriana sobre o que gostariam que eu pudesse falar, né? No que é que eu poderia contribuir com essa Semana Jurídica. E havia ali uma dúvida, não semântica, mas uma dúvida de conteúdo, se nós falaríamos sobre advocacia 4.0, né? Eu adoro essas alcunhas. Ou ensino jurídico 4.0. E aí me foi pedido para falar sobre ensino jurídico 4.0. Eu fico, por um lado, muito feliz, porque eu acho que eu estou advogado, eu estou coordenador disso, estou coordenador daquilo, e eu sou, na verdade, um inquieto, um professor inquieto, né? É mais ou menos como me sinto. Então, eu acho que eu sou um professor mais ou menos, mas que adoro me sentir um professor mais ou menos, porque assim eu tento o tempo todo, com minha inquietude, buscar um aprimoramento constante, né? Então é isso aí. Deixa eu compartilhar aqui um pouco, então, das minhas inquietudes com vocês, uma coisa que eu gosto de fazer bastante, compartilhar essas minhas inquietudes, já que nos últimos anos eu encontrei gente com quem eu possa compartilhar, dispostas a ouvir esses meus inconformismos com o ensino jurídico. Enfim, quem está comigo às vezes sabe desse meu inconformismo. Deixa eu só ver se já começa a apresentar aqui. Vocês me dão um joia aí quando começar? Já começou? Já? Começou. Então tá bom. Então beleza, então vamos lá. Bom, eu vou pular aqui a parte da apresentação. A doutora Adriana já fez aí essa gentileza de me apresentar, né? Então, eu tenho aqui, vamos prosseguir para aquilo que vale, né? Do que nós vamos falar hoje aqui? Na verdade, quando eu digo nós vamos falar, nós vamos bater um papo aqui hoje. E eu sempre gosto de apresentar antes o que nós vamos falar para que você possa se preparar ou já sair de uma vez por todas, dependendo do que seja.
Bom, a primeira coisa é, vamos ver em que contexto a gente insere essa conversa, né? Esse bate-papo de hoje, o que está acontecendo no mundo que nos obriga a tratar desse assunto, né? Já que não é um assunto que a gente pode se dizer clássico, né? Vamos falar um pouquinho sobre inovação no direito, quem é esse tal profissional 4.0, habilidades, competências, como eu vejo isso na prática, a importância da prática e aí, consequentemente, a necessidade de se repensar o ensino e a experiência ligada ao ensino, né? Então, vamos lá, o que está acontecendo hoje, né? A gente sabe de uma maneira ou de outra que a gente está vivendo uma sociedade que é uma sociedade da informação, né? E que essa sociedade da informação, ela muda por completo o modo com que nós lidamos com a informação. Não só o modo como recebemos, o modo como transmitimos, o que é relevante, quando o conteúdo se mostra relevante. Hoje, por exemplo, qualquer informação, não existe mais nada que não esteja disponível ao alcançar ali dos seus dedos, né? Ou seja, da tela do seu smartphone. Então, de que modo você consegue transformar uma informação em algo relevante, né? O que é efetivamente uma informação relevante? E aí eu sempre gosto de começar a exposição, quando a gente fala dessa questão de direito e inovação, com alguns cases, né? Como é que a gente faz com que uma informação se torne relevante sem budget, sem orçamento, sem grandes recursos, só se valendo de algo que é, enfim, distinto, diferente, novo, né? Então, a gente tem aqui um case que é bastante conhecido, que é de uma instituição financeira, na verdade, uma fintech, né, que é o Nubank. Hoje já é um gigantesco unicórnio, prestes a fazer o seu IPO aí na Bolsa de Nova York, né? Não vai, acho que nem abrir capital na Bolsa brasileira, acho que ele vai abrir direto na Bolsa de Nova York. E ele, quando começou, ele tinha uma proposta muito diferente, né? No que eu serei diferente das instituições financeiras que hoje estão no mercado, e como é que eu vou conseguir o cliente sendo tão pequenininho aí nesse ambiente. E a ideia deles era transformar a experiência do usuário. E nós sabemos que, enquanto usuários de serviços financeiros, a experiência do usuário é péssima, qualquer que seja a sua instituição. Péssima. Ela sempre foi péssima. Não tem meio termo aqui para isso. E a ideia dele, então, era mudar isso. E ele começou, enfim, com uma série de medidas interessantes, não vem ao caso aqui a gente falar, mas esse caso aqui, ele virou representativo. Chegou em determinado momento em que eles tinham uma verba muito pequena para fazer uma campanha de marketing, e eles decidiram, então, como a verba era muito pequena, eles não tinham dinheiro para anunciar em TV, não tinham dinheiro para anunciar maciçamente em rede social, não tinham dinheiro para nada, eles decidiram fazer um manifesto, né, pelo fim do asterisco. Então, no dia da mentira, uma carta aberta à verdade. Então, o modo com que eles colocaram essa questão, mas como é que nós vamos fazer isso chegar para a grande população? Bom, nós não temos dinheiro. Então, aqueles relógios de rua, eles pegaram e decidiram, eles tinham dinheiro para colocar em 3 relógios só. Nós estamos falando no começo do Nubank. 3 relógios. E eles decidiram colocar um em frente a cada uma agência bancária de grandes bancos. Então, colocaram um na frente do Itaú, um na frente do Santander e um na frente da Caixa, se não me engano. E foi um case super bacana, porque divulgado nas redes sociais, ele promoveu uma conversa nas redes sociais com outras marcas que se encantaram com aquela medida e passaram, então, a adotar também uma linguagem, um modo de atendimento do usuário diferente do que vinha sendo feito até então. Essas marcas aqui são exemplos de marcas que conseguiram ou buscaram compreender o seu usuário, buscaram descobrir quem é o seu usuário, descobrir as dores dos seus usuários, para que eles, então, oferecessem uma experiência um pouco distinta, uma experiência um pouco melhor para o seu usuário, né? Então, esse é o mundo em que a gente vive, uma sociedade da informação, uma sociedade em que eu me torno relevante a partir do momento em que eu ofereço algo relevante, mas de um modo com que o usuário se sinta
efetivamente atendido, com uma experiência positiva, né? Então, eu falei isso outro dia, quando a gente estava dando um curso, essa é uma pergunta que eu vivo me fazendo, né? Qual que é a sensação hoje de um aluno que, via de regra, os alunos que ingressam hoje, eles pertencem à geração Z, quando muito a geração Y, a geração X, né? Geração Y, enfim, mas via de regra na geração Z, qual que deve ser a sensação dele ali? Ele entrou numa faculdade de Direito, pô, bacana, faculdade de Direito, das mais tradicionais, e ele começa a ter aula depois de alguns meses de aula, né? Se você fizer uma pesquisa com a grande maioria dos alunos, primeiro que sim, no primeiro ano da faculdade a gente quase não tem direito. É uma coisa bastante interessante, a gente tem muito pouco direito. Mas vai lá, a pessoa, ela passou alguns meses e depois desses meses a experiência dela é a seguinte: ela ouviu o pacto comissório, ela ouviu ou ela conheceu o trio de ferro, né? Caio, Meve e Tício. Eu tive pesadelos com esse trio durante muitos anos, hoje eu faço chacota deles. Ele ouviu ali coisa julgada, litispendência, novação, né? Prosoluto, prosolvendo, rebus sextantibus. Imagina isso para alguém da geração Z. Alguém que se comunica, por exemplo, por emoji. Alguém que se comunica por mensagem que é cifrada, cortando palavras, usando abreviações. Não estou dizendo que isso é bom, que isso é ruim, mas eu estou me comunicando corretamente com essa pessoa. Qual será que é a sensação dessa pessoa? É basicamente de querer fugir daqui, né? A de querer correr, a experiência dela. Então, ela é uma experiência que muitas vezes ela está sendo triste, né? Triste. Então, assim, antes de qualquer outra coisa, eu sempre gosto assim, a gente pensar que a faculdade de Direito ela é muito dogmática, né? A gente não discute muito pontos de partida, dogmas. Dogmas são pontos de partida inquestionáveis. Então, a gente parte deles sem parar para refletir efetivamente por que, na verdade, estamos nesses dogmas. E uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos, tenho falado isso nos últimos anos, e acho que é uma reflexão importante de se fazer, por mais que seja duro de você falar isso para um aluno que ainda está na faculdade de Direito, mas é uma reflexão importante para fazer, para que ele entenda os próximos passos que ele tem que dar, é de que assim, ele tem que fazer uma escolha, né? Então é mais ou menos aquela história do Matrix. Ou você toma uma pílula e vê a verdade, ou você vai continuar vivendo uma mentira, né? Como é que nós somos ensinados a pensar numa faculdade de Direito? E eu sempre faço essa pergunta. Eu digo para eles assim, olha, fecha o olho, e imagina a sua experiência, a sua jornada em uma faculdade de Direito. Então, a primeira coisa que você ouve ali e está lá para aprender, obviamente, é Direito. Lindo, Direito. Então, as fontes do direito, que é o direito. Mas a gente vive um sistema, ou em um sistema, de direito positivo. Então, muito pouco eu falo o que se pode fazer dele. Eu estudo o direito para, na verdade, não pensar o direito. Eu estudo o direito para entender o que é a violação a um direito. Então, é logo isso que a gente passa a estudar. É o direito e a violação ao direito. Por que eu estudo a violação ao direito? Porque, afinal, nós estamos lá para aprender o que é um litígio. E aí o litígio, via de regra, se transforma numa lide. E a lide, via de regra, se transforma em um processo, né? Então, se nós pararmos para pensar na jornada que nós temos em uma faculdade de Direito, e na quantidade, é exemplificativo isso, pelo amor de Deus, não tome como algo pessoal, até porque a doutora Adriana falou aí da minha jornada no Direito, eu sou mestre e doutor em processo, quer dizer, é uma coisa que eu sempre gostei muito, mas é uma coisa que eu não me conformo. Como é que a gente pode ter tantos anos de processo em uma faculdade de Direito, sendo que tanta coisa às vezes fica para trás, né, que deveria ser estudada? Então, o que a gente, na verdade, é ensinado numa faculdade de Direito, por mais provocativo que isso possa parecer, é a brigar. Nós somos ensinados a litigar, né? Nós não somos formados pensadores, muito menos resolvedores de problemas. Nós somos ensinados a litigar.
E acho que é um pouco disso que eu acho que a gente tem que desafiar o sistema. E eu acho que a gente tem que desafiar o sistema no ensino jurídico nesse sentido, né? E passar a olhar um pouquinho para a inovação, não a inovação do direito, porque isso não existe. Porque o direito, ele continua sendo o direito. Isso é uma coisa que eu sempre falo, a Cris sempre fala. Ninguém está dizendo aqui que nós vamos ter que substituir a disciplina A pela disciplina B, ou a disciplina C por algo totalmente inventivo, ou a disciplina D eu vou deixar de lecionar para ensinar programação. Não. A gente já parte de uma premissa errada, não é isso, né? Mas é aplicar a inovação ao direito, né? E se a gente for bem sincero, a gente tem que chegar com a seguinte conclusão: os serviços jurídicos, eles não foram projetados para o mundo atual, em especial para a sociedade da informação, né? Nós somos muito, muito, muito egoístas, extremamente vaidosos do que nós acreditamos, porque isso é uma crença, do que seja o conhecimento que nós adquirimos ao longo dos anos de experiência nesse mundo jurídico, né? Nós reclamamos dos médicos e suas receitas mal rabiscadas, né? Sempre precisamos pedir ao próprio médico ou a outro o que está escrito aqui. Mas nós fazemos exatamente a mesma coisa. Quando eu digo para um cliente, sabe-se lá, sem experiência no mundo jurídico, que ele ainda está longe de receber, porque a ação dele não foi julgada e não há coisa julgada, e que depois da coisa julgada precisaremos fazer o cumprimento de sentença, ainda que isso seja só uma fase. Eu me lembro bem de ter enfrentado uma questão uma vez em uma prova, e ela marcou a minha vida negativamente, né? E era uma questão de prova, ou seja, uma experiência que eu tive no ensino jurídico. E falava sobre, na verdade, aqui eu já vou traduzir, né, a questão. Nós discutíamos ali a utilização do cheque enquanto caução em hospitais, que é uma prática vedada, né, pela legislação consumerista, e que é o cheque sendo utilizado como uma função secundária para a qual ele não foi criado, pelo menos segundo a Lei 7357. Então, nós discutimos ali. Só que a pergunta ela tinha sido formulada, eu não me recordo exatamente quais eram os termos, mas falava assim, se era válida a emissão de cártula chéquica para a caução do nosocômio. Eu não congelei. Porque, efetivamente, até hoje aquilo me revolta, de certo modo. Porque quem escreve algo deste modo não quer ser compreendido. Ele quer, na verdade, mostrar que tem um vocabulário barroco para não ser compreendido. É egoísmo, né? Então, assim, já começa isso. Muito das nossas petições, por exemplo, são, em termos de redação, em termos redacionais, são muito parecidas com o Código de Hammurabi. Nós usamos, às vezes, tem gente que usa expressões que estão lá no Código de Hammurabi e que não fazem o menor sentido, né? Então, os serviços jurídicos não foram projetados para o mundo atual. Então, a gente precisa repensar esses serviços jurídicos. E daí vem o tal do conceito da advocacia 4.0, que a gente pode entender de diversas formas, né? Mas a gente pode simplificar. Assim, primeiro, 4.0 não significa necessariamente tecnologia. Inovação e tecnologia são coisas que às vezes caminham juntos, mas não são interdependentes. Inovação é simplesmente fazer algo diferente, né? Fazer algo de um modo diferente. Estou inovando. Mas muda a forma de comunicação e entram aí habilidades e competências do profissional de direito para um aprimoramento dessa prestação de serviço. Com tudo isso, a gente tem aí sim novos métodos, e esses métodos são muito importantes. O presidente falou aí da Cris e do Legal Design, um método, né? E que podem muitas vezes ser suportados por ferramentas tecnológicas. Mas a verdade, e eu também sempre gosto de mostrar isso, que isso de certo modo é chocante, a maioria de nós hiberna. Hiberna num certo comodismo daquilo que aprendemos e, portanto, ficamos lá no nosso egoísmo, encartelados, né? Mas enquanto nós hibernamos, tem engenheiro trabalhando,
tem pessoal de TI trabalhando, tem programador trabalhando. E aí, em 2017, surgiu um radarzinho, né, de uma associação chamada Associação Brasileira de Legal Tax, Lawtax e Legal Tax, a B2L. Este radar aqui é de novembro de 2017. E já mostrava, ainda que segmentadamente, né, onde estavam aí algumas dessas inovações. Então, olha, dividido aqui. Mas a gente pode pegar aqui alguns exemplos bem bobos, né? Olha, Analytics e jurimetria. Quem fazia isso no Brasil, né, em novembro de 2017? A gente tem aqui alguns poucos exemplos. Mas destaque para a densidade disso, tá? Já era bastante. O que todas essas empresas têm em comum? São empresas não necessariamente jurídicas, formadas por profissionais variados, não necessariamente jurídicos, mas cujo foco era a solução de problemas jurídicos. Este é o radar de julho deste ano. Então, veja, olha a diferença. Novembro de 2017, julho deste ano. Olha o crescimento disso. Não só em quantidade de empresas, mas na própria especificação temática. Surgiram novas especialidades. Então, foram surgindo novos nichos, né? Eles estão tirando o trabalho de advogado? Não. Eles estão fazendo trabalho, na grande maioria das vezes, que nós não fazíamos. E que nós podemos fazer, né? E que nós faríamos muito melhor, talvez, se nós nos preparássemos para lidar com novas habilidades. E é esse o ponto que eu acho que o ensino, e é do ensino isso, né? Já vem lá da base, que a gente pode aprimorar. Então, é muito importante, então, que a gente acorde para isso, né? E que a gente passe a entender o que eu preciso, portanto, para estar neste meio, ou atender este meio, ou criar algo neste meio, ou continuar prestando os meus serviços jurídicos, porque não é só estar neste meio, é prestar o seu serviço jurídico para o mundo que você precisa hoje atender, né? Então, quais são essas habilidades, quais são essas competências? Eu gosto de dividir habilidade e competência, para a gente falar, para ficar, às vezes, um pouquinho mais claro, né? Então, habilidades é aquilo que a gente ouve dizer hoje, que são as tais soft skills, né? Algumas habilidades que o profissional deve ter, independentemente dele ser da área jurídica. Independentemente dele ser da área jurídica. Mas que é muito importante para nós, da área jurídica, nós entendermos que nós também precisamos disso, além da formação jurídica. Então, liderança. A gente tem algumas pessoas na faculdade de Direito com liderança nata. Mas todo mundo precisa trabalhar um pouquinho a liderança. Resolução de problemas, via de regra, nós não somos educados para resolver problemas. Por mais que pensemos que sim, na verdade, nós não somos, né, educados para a resolução de problemas. Trabalho em equipe, comunicação, ética e aprendizado ativo. Aprendizado ativo, por exemplo, quando eu me qualifico como um inquieto, é porque eu gosto muito de aprender. E eu não gosto de aprender só direito, né? Eu vivo brincando assim, eu tenho um pouco de tudo nas minhas leituras, eu tenho um pouco de tudo naquilo que eu assisto. Eu tenho aqui, se eu pegar aqui a minha frente aqui agora, eu tenho um livro de design. Né? Porque eu gosto, né? E além dessas habilidades, tem as competências. Aí sim, são coisas que eu acredito que nós devemos agregar no que se refere ao mundo jurídico. Então, o que nós aí, esse profissional do Direito 4.0, ele precisa para seguir adiante, né? Então, ele precisa entender um pouquinho das coisas que estão surgindo. Então, startup, legal design, como a Cris bem falou, já trabalhou com vocês em outra oportunidade, fintech, ciência de dados. Putz, não vou precisar aprender a programar. Não, repito, não precisa aprender a programar, mas você precisa entender minimamente como funciona uma programação. Você não precisa digitar nenhum código, mas precisa entender mais ou menos como funciona, né? Uma ODR, que é uma resolução de disputa online, um blockchain.
Blockchain hoje, por exemplo, se discute a validade de provas produzidas neste meio em detrimento de ata notarial. E aí, é válido, não é válido? A gente já tem alguns sistemas, por exemplo, como o do Wayback Machine, que conseguem recuperar versões antigas de páginas da internet para você produzir prova. E aí, isso é válido, não é válido? De repente, eu pego no Wayback Machine e consigo uma versão de uma página que foi deletada ou que foi alterada, e eu registro aquilo em blockchain. Olha quanta inovação numa coisa só, mas que eu estou aplicando onde há um processo, porque eu estou falando de produção de prova. Então, essas coisas é que eu acho que a faculdade precisa. Então, o que eu acho que a faculdade precisa é formar um profissional mais amplo, né? Que tenha foco no cliente, no usuário, e que explique a diferença entre cliente e usuário, que é uma coisa para nós, né, que trabalhamos com inovação, mais básica, mas é uma coisa não tão clara para todo mundo, né? Quem é o seu cliente? Quem é o seu usuário? Quem é o usuário do seu serviço jurídico? E aí, dentro desse foco, a gente tem o ODR, Legal Design, Visual Law, resolução de problema. Então, a gente precisa entender um pouco de, quando a gente diz assim, Legal Ops, né? O que é Legal Ops? Na verdade, é entender que o advogado, ele não é fim. Que o prestador de serviço jurídico, ele é uma ferramenta. Ponto, eu sou uma ferramenta. E o dia que eu me entendo como uma ferramenta, eu preciso ajudar o meu cliente a atingir o fim dele. Então, eu não preciso ser um embarreirador, eu preciso tentar encontrar alguma solução para a resolução do problema dele, né? A gente precisa entender que nessa sociedade da informação, tudo gira em torno de dados. E aí, quando a gente fala em torno de dados, a gente tem jurimetria, e as pessoas entendem jurimetria só de um modo, mas não é. Jurimetria eu uso para prescrever, para prever, para fazer análise e até para criar políticas, às vezes políticas de acordo com o que eu levantei em termos de jurimetria. Eu preciso aprender metodologias ágeis de trabalho, eu preciso aprender um pouquinho de tecnologia para entender como vai funcionar a inteligência artificial. Se eu não entender como vai funcionar a inteligência artificial, como é que eu, enquanto advogado, que tive aulas de responsabilidade civil, vou fazer uma releitura da responsabilidade civil num acidente automobilístico envolvendo veículos autônomos? De quem é a responsabilidade? É do condutor que não conduzia? É do software? É do fabricante do carro? É do fabricante do sensor? De quem é essa responsabilidade? Então, um pouquinho a gente precisa entender. E produtividade, né? E aí, então, a gente tem que falar um pouquinho das práticas. Porque o problema, como eu vinha dizendo, não é você... não vai mudar o civil, não vai mudar o penal, nem é para isso. O direito continua sendo o direito. E o direito é lindo. O direito é lindo por ele ser muito amplo, o direito é lindo por ele ser muito humano. Ele é uma ciência social, né? Então, o direito continua sendo direito. A gente só precisa agregar ao direito. A sociedade de hoje não é a mesma sociedade de ontem. Consequentemente, o aluno de hoje não é o mesmo aluno de ontem. Mesmo os meus alunos, os alunos para quem eu dei aula 15 anos atrás, e eu dou aula só na São Bernardo há 20, né? Há 15 anos atrás, e o aluno que eu dou aula hoje, eles são substancialmente diferentes. Eu não posso sequer dar a mesma aula. Ainda que o conteúdo fosse o mesmo, eu já não consigo mais. Não é a mesma coisa. O modo com que você lida, o modo com que você fala. Então, a gente tem que mudar isso, né? Então, é preciso que o ensino jurídico esteja. Então, mais uma vez, não é que o direito vai deixar de ser direito, mas a gente precisa entender que o direito não é uma disciplina isolada do mundo. Não é uma disciplina desconectada de todas as outras, né? Como se estivesse alheio ou acima de tudo. Não. Se eu não tiver esta convicção, esta certeza, aí eu já não sei se tem mesmo jeito para o futuro do ensino jurídico. A gente precisa agregar. O direito precisa estar junto com os demais. E aí, mais uma vez eu disse, um bom exemplo de tudo isso é o legal design, né? E quando a gente fala de legal design, não é legal design de modismo, não é legal design botar figurinha, não é legal design botar ícone, não é botar QR, não é isso.
né? É entender que aquilo é uma metodologia para resolução de problema baseado em etapas de pensamento, em pesquisa, em entender quem é o cliente, quem é o usuário e assim por diante, né? Então, o que é fundamental é que o ensino jurídico, seja mais colaborativo, mais multidisciplinar e mais empático. É fundamental que ele seja mais colaborativo, mais multidisciplinar e mais empático. E que a gente pense, portanto, na experiência do nosso usuário. E quem é o usuário do ensino jurídico? É o aluno. É preciso pensar na experiência do aluno. Assim, Rui, mas você está pregando, então, que o aluno tem razão e ele... Não, eu não estou dando esta conotação. Agora, eu preciso me colocar no lugar dele. Será que eu estou transmitindo a informação de um modo bacana? Será que eu estou transmitindo a informação correta? Será que aquilo que eu estou transmitindo não é estritamente aquilo que diz o artigo de lei e que, portanto, eu não preciso mais fazer isso? Será que eu falando para ele fazer fichamentos recorrentes, será que essa é a melhor metodologia para o aluno de hoje? Será que esse fichamento já não está na internet? E aí eu não estou enganando a ele e a mim mesmo? Será que isso tudo não é uma fraude? Né? Então, de algum modo, eu preciso me colocar no lugar do usuário. E a gente também sempre fala assim, quem entende de experiência do usuário? Jeff Bezos. Né? E ele até, a gente usa até como exemplo nas aulas de legal design também, porque o Jeff Bezos, ele é um cara que ele criou, ele tinha uma ambição de criar a loja de todas as lojas, o site de todos os sites. Mas, se você olhar, você vê como não é só estética, né? Eles são bem feinhos, na verdade. O site da Amazon é feinho, o aplicativo da Amazon é feinho, mas ele te entrega tudo que ele promete. A experiência é muito positiva. E eu acho que é isso que a gente precisa entender, que a experiência do usuário abrange um pouco de tudo. Então, desde o momento em que o cara te procura para fazer direito, que um aluno decide fazer direito, o contato com o professor, a transmissão da informação, a linguagem que é utilizada, os meios de avaliação. E, nesse sentido, eu acho que a pandemia vai acabar deixando aí É duro a gente falar positivo, alguma coisa positiva vindo da pandemia, né? Mas vai deixar aí alguns reflexos que eu acho que vão trazer frutos para o futuro. Principalmente eu tive uma experiência muito positiva com diferentes formas de avaliação. Eu me provoquei e eu cheguei à conclusão de que talvez eu subjugasse a inteligência do meu aluno. Porque eu decidi desafiá-los o ano passado com avaliações diferentes e eu tive resultados absolutamente incríveis. Absolutamente incríveis. Dignos de divulgação, né? Se aquilo fosse um trabalho científico, mas era uma avaliação bimestral. E eu tive... Então, assim, por que eu os provoquei? Eu dei coisas novas para que eles entendessem, para que eles aplicassem, as próprias ferramentas diferentes, e a gente apresenta ferramentas diferentes, a gente tem que usar ferramentas diferentes. A gamificação no ensino é algo que tem funcionado muito positivamente, né? Eu vivo dizendo assim, ninguém gosta de errar uma questão, mas errar uma questão, a lógica de você, do erro e do acerto, intelectualmente falando, é você não errar novamente. Mas não é isso que acontece. Muitas vezes as pessoas erram e elas ainda assim não captam o conteúdo, não conseguem assimilar o conteúdo e adiante elas voltam a errar aquilo. E isso não acontece, ou acontece muito menos quando você, por exemplo, gamifica o ensino, ou seja, você passa uma informação e depois você testa essa informação com um game. Estou dando um exemplo aqui bem ordinário. Com um game, com a aplicação de algum jogo aos alunos. E isso é muito interessante sob diversos aspectos. Primeiro que quando o aluno, todo mundo gosta de jogar, é do humano, a competição é humana, né? É natural. Então, quando o aluno erra uma questão numa prova, ok, fica bravo, mas errou.
Na verdade, ele quer saber quantas ele acertou e quantas ele tirou, ponto final. Poucas vezes ele vai refletir sobre aquilo que ele errou e por que não errar de novo. Quando ele erra uma questão num jogo, não tem outro termo, com todo respeito à expressão, a palavra que eu vou usar, mas ele fica puto, e aí dificilmente ele vai errar isso de novo. Dificilmente ele vai errar aquilo de novo. Porque ninguém gosta de errar no jogo, ninguém gosta de perder. E ao mesmo tempo, aquilo te permite, se você tem ali um índice de erros 70%, 80%, tem alguma coisa errada. E errado não é o aluno. Errado é ou a questão, ou você, que não passou a informação de modo correto. Não é normal que 80% de um grupo de pessoas que recebeu uma informação erre uma questão relacionada a essa informação. Então, ou o questionamento foi feito de um modo equivocado, não adequado, ou então a mensagem não foi passada de modo adequado. Então, isso nos faz repensar também, às vezes, o modo com que passamos essa informação, se aquilo foi bem. Então, a gamificação ela permite uma avaliação dupla, em duplo sentido, de captação pelo aluno e também se a informação foi ou não foi bem passada, né? Então, na verdade, gente, a minha ideia aqui hoje é só mostrar para vocês que eu acho que o ensino jurídico ele vai mudar, ele está mudando, né? Ele tem muito futuro, principalmente no que nós chamamos de atividades práticas ou atividades correlacionadas, nesses laboratórios, nesses núcleos que a gente vai criando e vai aplicando. Os alunos que têm passado pelo laboratório, eles têm, Cris é testemunha disso, eles têm muitas vezes depoimentos que chegam a ser chocantes para nós, né? Ah, olha, eu fui selecionado para o laboratório, eu estava indo para o segundo ano, estava desistindo da faculdade. E aí eu vi que o direito não era aquilo que a gente estava vendo na graduação. Eu vi como o direito pode ser legal, é isso que eles falam. Eu vi como o direito pode ser legal, eu vi como o direito pode ser diferente. É isso que a gente quer, né? Pelo menos se você é efetivamente da área jurídica e você não é só um mercador, é isso que você quer. É isso, que fique essa marca depois de algum modo, né? É isso, gente. Eu vou deixar aqui a Cris, depois a gente troca uma ideia. Eu fico à disposição de todo mundo aqui depois para responder as questões, tá bom? Obrigado aí pela atenção. Muito obrigada, professor Rui. E ouvindo suas palavras, ficam vários questionamentos, né? Como sempre. E um deles é, o que um aluno, ou que isso também vale para um advogado, né? Ele precisa fazer, caso ele queira, porque tudo isso que a gente disse aqui hoje é sugestivo, né? Faz quem quer, tem interesse quem quer. O mercado está cobrando, mas vai de você, enquanto aluno, enquanto profissional, querer aplicar ou não. Mas caso você queira, o que este profissional, o que esse aluno ele precisa fazer para adquirir essas competências? Por onde ele pode começar, né? Qual o ponto de partida para isso, você diria? Poxa, Cris, assim, primeiro eu acho que é isso, né? Ele tem que querer, né? E aí querer e buscar. Hoje, o que não falta é oportunidade de conhecimento. Isso não falta. Assim, você vai achar oportunidades mais tradicionais, pós-graduações, você vai achar oportunidades como cursos de extensão, você vai achar oportunidades como cursos livres, né? Eu sempre digo o seguinte, não comece por uma pós. Por que não comece por uma pós? Porque a pós ela é algo que você mete um pé ali para ficar de 1 a 2 anos. Então, é um longo prazo, então tem que ser muito bem maturada esta decisão. Quando hoje o mundo jurídico caminham tão rápido, ainda que o direito corra sempre atrás, né? Mas o mundo jurídico está andando, eu mostrei para vocês. Nem que seja movido por engenheiros, mas ele está andando. Então, a gente precisa refletir muito para escolher uma... Eu acho que conversar, buscar pessoas que tenham experiência na área,
buscar informação e ter talvez a importância de um profissional mais experiente que possa conversar contigo, trocar uma ideia, é para saber separar as coisas, né? E aqui eu vou fazer uma crítica ao próprio mercado. A gente vê hoje, quando eu entrei no meu Facebook pela manhã, eu tenho esse hábito para ver aniversários, essas coisas, porque eu não sou uma máquina, não lembro. Então eu gosto, né, de dar uma olhada nisso. E eu parecem aquelas lembranças, né? E apareceu uma lembrança de uma palestra que eu dei na Fiesp há 3 anos atrás, sobre proteção de dados. E aí eu já tinha viajado para o exterior antes para estudar isso. Então, isso mostra quanto tempo eu estudo proteção de dados. E aí eu olho o mercado hoje e falo assim, Jesus amado, tem muita coisa ruim sendo oferecida ao profissional. E o profissional que quer aprender e se aprimorar, como é que ele vai saber selecionar o que não é ruim do que é ruim, né? É difícil, né? Então, eu acho que bater um papo, conversar, ter esse networking sei lá, procura a Cris, conversa com a Cris, procura o Rui, conversa com o Rui, vê o que eles acham. A comunidade é grande, né, Rui? Exatamente. Ó, estou pensando em estudar legal design. Pô, conversa com a Cris, né? Conversa com a Cris. Estou pensando em estudar, sei lá, estou querendo aprender um pouco de data science. Pô, data science, olha lá, tem um monte de gente fazendo isso. Tem uma menina que foi aluna da São Bernardo, que hoje é engenheira jurídica, que é uma sumidade no assunto, Natália Juarez, uma menina de tudo, novinha, mas que era uma inquieta como eu, que se sentia talvez um pouco deslocada. Eu acabei entrando na fila do gado, não estou usando essa palavra, pelo amor de Deus, gado jurídico, né? Porque hoje a gente não pode usar algumas palavras, todo mundo interpreta para o lado político, a gente até tem que repensar as palavras que a gente usa. Mas no jurídico, e eu era inconformado com o Caio Vitício, mas acabei seguindo o Caio Vitício de um modo ou de outro. Nos últimos anos eu me senti confortável aí para arrombar a porta e falar, não, deve ter louco aí que pensa como eu, vamos mudar as coisas. Eu acho que é isso, ser inquieto e buscar e ir atrás das coisas e comprar coisas diferentes, e ler coisas diferentes. Não é discurso, não, é design para quem não é designer. Eu não sou designer, mas eu sou metido. E eu me meto a aprender as coisas. Jamais vou ser pessoa formada em design, porque eu não sou. A Cris fez pós em Instituto Europeu de Design, eu não fiz, né? Eu sou um curioso. É isso. Ô, Rui, mas quando você começa a falar sobre isso, as pessoas às vezes ficam pensando, puxa, mas isso é só para quem vai seguir o segmento em direito digital. E aí pensa, puxa, isso se aplica à minha área em direito previdenciário, em direito penal, direito de família? Fica um pouco superficial às vezes para a pessoa. Como que eu posso fazer isso dentro do meu escritório ou enquanto aluno? Enfim. Vamos lá, muito bom, Cris. Até falar, por exemplo, pessoal de direito previdenciário, né? Eu fui convidado pela presidente do IAPE para dar uma palestra sobre legal design, uma palestra em encontro, uma coisa super curtinha, umas noções sobre legal design na advocacia previdenciária. E eu fico imaginando, poxa, talvez não haja área tão oportuna para aplicação do legal design como o direito previdenciário, né? Vamos pegar aqui a distinção. Imagine 2 homens de 45 anos de idade. Os 2 homens com 25 anos de experiência na sua atividade, né? Até aqui eles são absolutamente idênticos. 2 homens procuram um advogado para o ajuizamento de uma ação. Até aqui absolutamente idênticos. Um deles procura um advogado tributarista para discutir uma tese de bitributação e ele é CFO, ou seja, ele é o gerente, o chefão financeiro de uma multinacional. O outro também trabalha numa multinacional, só que ele era peão de fábrica, né? Querendo discutir pela primeira vez o que tinha acontecido com ele, que sofreu ali, passou por um caso de uma doença do trabalho, foi afastado, foi passar pela perícia do INSS, o INSS mandou ele voltar, e aí chegou na empresa, fez outra perícia, a empresa não quer reintegrar ele, ou seja, ele caiu naquilo que juridicamente, ou popularmente se chama de limbo jurídico previdenciário, né? E aí, será que esses caras são totalmente iguais? Eles são completamente diferentes. Né? E a gente começa o nosso egoísmo já na procuração.
Essas pessoas, elas não sabem o que é uma cláusula ad judicia, ad negotia, e a gente coloca... E a nossa procuração, ela é feita para não ser compreendida. Os nossos contratos de honorários, eles não são empáticos, eles são antipáticos. Então, toda essa experiência, né, Cris? Então, pô, não tem área que você não possa. Eu vou além. Eu digo, independentemente da área, se você não gerar essas habilidades para o futuro, e quando eu digo futuro é aqui, né? Aí sim a gente tem que repensar a própria utilidade do profissional. Professor Rui, a Fernanda Helene, ela fez uma pergunta, se o professor poderia indicar algum livro para ela sobre gamificação. Olha, Fernanda, livro normalmente, eu acho assim, gamificação, ela é muito mais uma prática do que um conhecimento, né? Então, eu acho que você tem que praticar a gamificação. Então, é procurar aplicativos, na verdade, não são nem ser aplicativos, porque se você não tiver acesso ao aplicativo, tem alguns bons que são gratuitos, como o Kahoot, por exemplo, que apesar de ter versões pagas, a versão gratuita dele é super bacana, dá para ser utilizada. Então, é um exemplo, Kahoot, aí tem o Genial LY, você tem vários outros, mas eu faço, por exemplo, crosswords. Faça palavra cruzada, por exemplo, quando você... Vamos pensar uma coisa das mais chatas da faculdade de Direito. Conceito. O conceito é chato e ele é desnecessário, para falar a verdade, porque ele está na lei. Se é o conceito, ele está na lei. Se não está na lei, ele está na doutrina. Então, ele está lá para ser consultado. Mas, às vezes, é importante você entender, não decorar. É entender para conseguir fazer uma diferenciação entre algo aqui e algo ali. Então, por exemplo, o que eu faço para um aluno, por exemplo, de optativa de proteção de dados? Eu faço palavra cruzada. Não é palavra cruzada, é aquele crosswords, né? Não sei se é palavra cruzada que a gente chama. Você coloca uma dica e a pessoa tem que preencher a palavra na horizontal e na vertical. É palavra cruzada, né? Eu faço palavra cruzada. Então, aí o cara consegue, a partir de alguma resposta, enquadrar um conceito. Pronto, jogando. Né? Então, é uma coisa super simples. Super simples mesmo, bem ordinária. E assim, Rui, eu indiquei um livro aqui para ela, só que normalmente, Fernanda, livros, eles já estão para quem já está um pouco mais avançado, tá? Não é nem muito para iniciantes. Eu diria mais para você procurar alguns cursos. E aí, eu e o Rui já fizemos alguns cursos em algumas escolas de cursos rápidos, de curta duração, e que, Fernanda, não são baratos, sendo muito sincera. É verdade. Curso de um dia, sendo muito sincera, já paguei num curso de um dia R$1.000. R$1.500, R$1.500. Então, não são baratos. E é essa a importância que a gente dá para o Laboratório de Inovação da Direito São Bernardo, né, Rui? Porque eles têm cursos, assim, eu diria, de extensão mesmo, né? Cursos de longa duração, porque dura um ano, cada núcleo fica em cada laboratório, cada núcleo por um ano. Temos aí a Mônica, que é a nossa expert em produção de dados. A Mo tá aí, ó. A Mônica é raiz de proteção de dados, uma profunda conhecedora de proteção de dados. Realmente, e a gente vê o quanto esses cursos são caros lá fora e o quanto os nossos alunos têm essa oportunidade de ter isso dentro da grade. Esse é o diferencial de ter um laboratório de inovação dentro da universidade, né, Rui? Exatamente, quer dizer, uma ideia que surgiu do nada, né? E hoje a gente consegue fazer tudo no 0800. O aluno não paga nada mais, a gente não ganha nada mais. Os professores assistentes, Cris, Mônica e todos os demais que estão lá conosco, eles não ganham um centavo, mas é um centavo mesmo. Sim. Então, nós estamos lá porque, cara, porque a gente tem uma ideia comum, e a gente fala isso sempre nas nossas conversas, foi objeto de conversa nossa antes da gente começar o laboratório, de que a gente queria mudar, de que a gente queria mudar alguma coisa, de que a gente queria fazer diferente. E hoje a gente consegue fazer diferente, porque depois que um aluno chega para você e falava assim, pô, eu estava quase para desistir da faculdade, e aí eu descobri que o direito ele pode ser legal, pô, isso é muito gratificante. Mas é muito gratificante mesmo para a gente. Quando a gente vê um monte de aluno brigando para entrar no laboratório, e um monte de gente já formada, como é que eu posso participar? E a gente, infelizmente, tem limitações, né? Porque a gente trabalha no 0 a 100. E é democrático, né, Rui? São alunos do primeiro ao quinto ano, isso que é interessante.
É isso aí. Aliás, a gente às vezes não escolhe por ano, o ano passado tinha mais alunos de primeiro ano do que dos últimos. Né? A gente escolhe quem efetivamente, sei lá, se destaca aí na seleção para nós. Não, mas é isso. Então, eu acho que a gente tem que ter uma inquietude. Eu acho que essa inquietude tem que ser do profissional. Hoje, se de alguma vez a gente conseguir provocar alguém aqui, essa pessoa dormir mesmo fritando a cabeça para amanhã procurar alguma coisa e não é procurar alguma coisa que nem a Cris falou, cara, não precisa, até para você escolher o que é caro, você precisa ter certeza de que você está escolhendo aquilo, né? Eu namorei uma certificação durante um bom tempo e eu fiz agora em julho, porque eu quase não tenho tempo, então eu consegui fazer essa certificação em julho. Cara, mas valeu a pena, porque eu sabia o que eu queria, eu namorava ela faz tempo, né? Então fiz para me certificar. Preciso dessa certificação? Não, mas eu queria fazer. Era uma coisa que eu queria fazer. E eu estou sempre querendo fazer alguma coisa, né? Isso é importante. Doutora Adriana? Oi, Cris, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu queria fazer uma colocação para vocês. Eu sou da geração, digamos assim, mais experiente, né? Então, da época que era tudo ainda analógico, né? E eu vendo vocês falarem, realmente para mim é um grande aprendizado. E, então eu fiquei me perguntando aqui, eu acho que com certeza isso também ou já aconteceu, ou no momento vai acontecer, né, com os colegas. E aí a gente cai nessa questão que o professor acabou de falar. O estudo, né, o aprendizado, a inquietude, e isso aí independe da idade, isso aí não tem nada a ver com idade, né? A Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo é para nós muito, muito cara, cara no sentido de querida, né? Então, vocês têm algum projeto, vocês já chegaram a pensar em implementar alguma coisa, né, para a comunidade, para os advogados, procuradores, enfim, para aqueles que militam no direito aqui em São Bernardo do Campo, para que a gente possa ter acesso, né, a esse laboratório, porque realmente é maravilhoso o projeto de vocês. Ele merece que mais pessoas tenham acesso, sabe? Que mais pessoas possam participar. Eu vou te responder uma parte, acho que a Cris pode te responder uma outra parte. A gente, na verdade, começou... Esse é uma coisa que eu sempre quis, é um sonho que eu tinha. E aí, com a eleição do Dr. Rodrigo, ocorrida aí anos atrás, eu fiquei alguns anos na orelha dele. Rodrigo, me dá essa chance, Rodrigo. E o Rodrigo, ele era o tipo de pessoa, não sei se ele ainda é assim, mas o Rodrigo, quando ele queria ouvir música, ele pedia para eu gravar num pendrive porque ele não sabia o que era MP3. Então, assim, a gente estava falando de opostos, né? E ele falava assim, olha, se você coordenar a semana jurídica, eu te dou esse laboratório. E eu, ai meu Deus do céu, eu não sou pensa na pessoa apolítica, sou eu. Como é que eu vou coordenar a semana jurídica? Eu falei, não, eu preciso desse laboratório. Então tá bom, então vamos conversando. E o Rodrigo foi muito bacana nesse sentido. Mas, infelizmente, o laboratório chegou juntamente com a pandemia. Nós nunca fizemos uma reunião presencial, doutora Adriana. Nunca. Nós fizemos um encontro entre eu e os assistentes originários, e aqui a Cris, a Mônica, a Dani, enfim, o Rodrigo, alguns, né? Um encontro. E depois veio a pandemia, quando a gente ia começar a trabalhar. E a gente ainda se questionou, será que nós vamos conseguir? Então, assim, esse é um ponto. O que não falta para nós são ideias. O que falta para nós é verba. É verba e verba falta, porque às vezes a gente quer fazer um monte de coisa e a gente não consegue. Mas serviço para a população é o que a gente tem feito desde o ano passado. O que a gente fez? A gente focou os nossos esforços, né, em prestação de serviços para a população. Então, os projetos da faculdade, talvez exceção à proteção de dados, mas que também tem um enfoque que no final das contas vai
virar como benefício para a própria faculdade? A Cris pode falar aqui, a gente tem projetos voltados para a população. Agora, a gente tem projetos, sim, de cursos. Agora, esses cursos, o essencial é que eles fossem mão na massa presencial. Então, a gente segura um pouco o freio até voltar. A gente está planejando quase que como um super evento. E não é, né? Vai ser um encontro. A gente começou a planejar semana passada um primeiro encontro presencial depois de quase 2 anos, né, Cris? E a gente ainda discute assim, cheio de condições, avançando a vacinação, com o número de casos continuar, com a molecada, que eu digo, os alunos vacinados, porque não adianta eu estar vacinado se eu estiver colocando alguém, expondo alguém a risco. Mas a gente tem muito projeto, sim, eu e o Adriano. E uma coisa que eu sempre digo, eu digo isso assim, a OAB tem um papel muito importante nisso, porque a OAB é o canal. A OAB é o canal para onde o advogado tradicionalmente formado, e eu sou um tradicionalmente formado, para onde o advogado tradicionalmente formado costuma olhar. E o que está acontecendo ali? Deixa eu ver, né? Então, a OAB tem um papel muito relevante nisso. Quando a OAB, por exemplo, promove uma palestra com a Cris sobre legal design, isso é super importante para que as pessoas, agora eu estou ouvindo falar nesse negócio. O que é isso? Deixa eu ver, deixa eu entender, né? Quando a gente faz um curso, por exemplo, legal design, mão na massa, quando a gente percebe que a coisa começou a pegar, quando as empresas começam a nos procurar e falam o seguinte, eu quero dar esse curso para todos os meus funcionários. Não estou mandando um, não estou inscrevendo 1 ou 2. Eu quero dar para todos eles. Aí você fala assim, opa, então o negócio está pegando. E aconteceu isso comigo e com a Cris agora há pouco tempo. A minha empresa procurou a gente e disse assim, queremos contratar vocês para dar um curso aqui para o nosso jurídico. Tá bom, quantas pessoas tem jurídico? 4? Não, 20? Você vê que a coisa começa a falar. Então, a coisa efetivamente está tomando corpo, né? E eu fico feliz com isso. Eu cortei e parei. Cris, se você quiser falar alguma coisa dos projetos. Não, enquanto laboratório, é importante dizer que é exclusivo para os alunos, né? A gente teve a oportunidade também no ano passado fazer um curso de férias, que também é aberto até para o público externo da faculdade, não somente para alunos, e esgotou super rápido, nós ficamos muito felizes com isso, os alunos gostaram muito, alguns alunos tiveram primeiro contato com matérias ligadas à ciência de dados, proteção de dados e legal design no curso de férias e depois fizeram as suas inscrições enquanto alunos do laboratório. Agora, para advogados, doutora Adriana, aí fica aí o questionamento para o nosso presidente, doutor Luiz Ribeiro, que sempre está inovando e fazendo bastante coisa bacana para a nossa subseção, poder implementar, quem sabe, né, um laboratório para advogados na nossa subseção, por que não, né? Obrigada. Eu tenho certeza que o nosso presidente vai implementar, com certeza, porque assim como nós, ele também é uma pessoa inquieta, né? E adora um projeto novo. Então, eu tenho certeza que isso aí é só uma questão de tempo para que nós, advogados de São Bernardo do Campo, possamos ter acesso também a esse aprendizado, porque o tempo não para, né? Como diz o poeta. Então, não tem jeito. Ou a gente corre atrás e se atualiza, ou nós vamos ficar para trás. Essa é a realidade, né? Não tem jeito. Bom, antes de eu passar a palavra para o presidente, eu, mais uma vez, quero muito aqui agradecer, né, ao Dr. Rui, a Cris Kathleen. Realmente foi uma experiência maravilhosa, eu aprendi muito hoje com vocês aqui. Quero agradecer também ao nosso público. Nós tivemos, durante 1h05, né, uma média de 42 pessoas, 45, 41. Então, é uma média muito boa, né? Se nós levarmos em consideração que nós estamos numa segunda-feira, às 9 horas da noite, né? E nessa palestra, eu acho que
que nós aprendemos aqui né, é maravilhoso. Né? Realmente estou encantada. Eu quero agradecer também a presença de uma querida amiga, que também é professora na Direito São Bernardo e magistrada do TRT de São Paulo, a doutora Erotilde Minharro, que ficou conosco também aqui ao longo dessa hora, né, de palestra, que também gosta muito do tema, sei que ela gosta muito de compliance também, então eu quero agradecer a presença dela, muito nos honra, né, com a sua presença, viu, doutora Erotilde? Eu passo agora a palavra ao doutor Luiz Ribeiro para o encerramento e agradeço mais uma vez a todos, viu? Eu achei que eu não ia ter direito de resposta aqui, já que eu fui mencionado pela Cris. Ó. Não, olha, nós já conversamos até sobre isso, né, Cris? Eu já deixo a proposta está aberta, não tem preocupação, Rui. Aqui nós ficamos com portas escancaradas, não estão abertas, não. É só ver o que quer fazer, como fazer, a proposta, a ideia, o que puder trazer de inovação, de acompanhamento, de conhecimento. Os projetos são todos bem-vindos. Não tem como bloquear ou impedir, impossibilitar de quem quer se dedicar à advocacia voluntariamente, que é um trabalho que vocês fazem, graciosamente, causar obstáculo para isso, impedir, é um absurdo. Eu acho isso não é o nosso perfil. O que vocês quiserem fazer, o que precisar de fazer, contem conosco. A casa é nossa, o interesse nosso é efetivamente cada vez tornar mais forte a advocacia, e isso nós vamos conseguir estando unidos. Estando unidos, nós iremos conseguir isso. Então, tenham aqui do lado um parceiro para o que vocês precisarem. Contem conosco, montem o projeto, a ideia, a hora que quiserem, quando quiserem, a gente senta, discute e põe em prática. Tenho certeza que é um projeto que é importante para a advocacia. Então, não teria por que não ser levado adiante. Está na mão de vocês. Eu vou devolver a peteca, Cris. Você passou para cá, eu vou devolver. Agora é contigo. O que vocês fizerem, com certeza será bem-vindo. Não vejo porque teria a oposição da OAB. Um parceiro grande das instituições, isso nós, desde o primeiro dia da gestão, fomos conversar com o Rodrigo também tem boas ideias, tem sempre disposição para inovar, aproveitar. Então, contem conosco aqui no que precisar. Tá? Presidente, eu vou quebrar um protocolo. Eu estou vendo que a doutora Erotilde está aqui com o vídeo, né? Com a imagem. E quer dar uma palavrinha, doutora Erotilde, para nós? Eu queria agradecer o convite. É sempre um prazer ouvir o doutor Rui. E eu acho que há um entrelaçamento entre a advocacia e a justiça. Ao mesmo tempo que temos uma advocacia 4.0, existe uma justiça 4.0 que está sendo criada pelo CNJ, nós estamos participando o tempo todo de cursos de laboratórios de inovação. Existem vários laboratórios de inovação criados no Tribunal Regional Federal, nos tribunais regionais do trabalho. O advogado que não for atrás disso que o professor Rui está colocando, que a professora Cris está colocando, é um advogado que vai ficar para trás, que não vai conseguir advogar. Porque o juízo é o juízo 100% digital. O balcão é virtual. Como que um advogado que faz... O advogado tem que fazer audiência online, tem que participar da sessão online. Já tem sentenças saídas feitas a sentença tradicional, como manda o figurino, e a versão em visual law. Então, o advogado que não entender essa linguagem é um advogado que vai ficar obsoleto. Então, eu entendo muito o que o professor Rui coloca, eu sou entusiasmada pelo trabalho dele, pelo trabalho da Cris, o trabalho do Laboratório de Inovação da faculdade. Eu acho que vocês têm muito a ganhar.
ouvindo o que eles têm a dizer, porque a advocacia não vai sobreviver numa justiça 4.0 se a advocacia for analógica. É isso. Deixa eu só também aqui agradecer a professora Erotilde também. A professora Erotilde, de fato, é uma entusiasta do assunto, a gente percebe isso. E dizer o seguinte, muitas pessoas nos perguntam, quando a gente começa com esses temas mais não convencionais, pelo menos na formação tradicional, muita gente nos pergunta, a primeira pergunta que a gente costuma ouvir é assim, mas como é que o judiciário vê isso? Né? Mas o judiciário vai aceitar isso? E a resposta que a gente dá é melhor do que a própria advocacia. A receptividade do judiciário em relação a essas ferramentas, a essas metodologias, quando corretamente utilizadas, é melhor do que da própria advocacia. E aqui me vale de um exemplo que passei pessoal, triste mesmo. Eu fui para uma reunião numa fintech, e quando eu cheguei na fintech, eles queriam falar sobre a transformação dos instrumentos jurídicos deles, utilizando legal design. Enfim, eles não tinham verba nenhuma, era uma fintech, começava ali, não tivemos como fazer negócio, mas eu saí de lá super entusiasmado, parceiro da menina que estava encabeçando o jurídico, e ela me contou o episódio que me deixou chateado, que ela disse assim, Rui, como é que você vê essa nossa iniciativa? E eu achei fantástico, e expliquei o que eu tinha gostado, o que eu não tinha gostado, mas achei maravilhoso. E ela disse assim, você acredita que a gente mandou isso para o nosso advogado? E a primeira pergunta que ele fez foi, onde eu ponho o nosso logo? Essa é a falta de compreensão que eu digo, de entender o que nós somos, que é ferramenta. Nós não somos fim. Essa é a falta de compreensão que eu digo. E pelo amor de Deus, doutora Adriana, eu não vim aqui trazer lição nenhuma. Lição talvez é mais com a Cris que comigo. O que eu trouxe foi provocação. É provocar, talvez, essa modificação de um ensino que é tão importante, não só para quem está se formando, para quem vai se formar, mas para quem já se formou. Porque o conhecimento ele tem que ser contínuo, né? Eu estou aqui estudando, lendo, a professora Erotilde está aqui, a professora Carmela fez curso ano passado de Direito e Inovação, enfim, por aí vai. A gente tem que buscar. Tá ótimo, doutor Rui. E me permite... Carmela, doutora Carmela está aqui conosco também. Quer dar uma palavrinha? Boa noite a todas. Se me permite, sim. Boa noite a todas, boa noite a todos. Cumprimento efusivamente ao meu colega, doutor Rui Coppola Júnior. Cumprimento a minha grande amiga também, doutora Erotilde, que também faz parte, todas as advogadas e advogados que estão aqui inteirados e preocupados, né, e querendo saber mais. E, certamente, a palestra do doutor Rui vem trazer essas provocações, como ele mesmo diz, tão importantes. E sempre ressaltando, e isso eu aprendi justamente com esse grande professor, que é o professor Rui, a professora Erotilde, de que a verdade é que toda essa mudança, o advogado e a advogada têm que ficar atentos, sim, e nunca se esqueça, se me permite dizer, a verdade é que, embora essas mudanças estejam presentes, e nós, advogados e advogadas, temos que estar atentos a essas mudanças, o ser humano é que, na verdade, tem inteligência, e a máquina nunca há de superar o ser humano, mas é importante haver essa visão e acreditar que nós somos insuperáveis, mas que devemos estar atentos a essas mudanças. Muitíssimo obrigada, doutor Rui, por contribuir aqui conosco na 39ª subseção da OAB de São Bernardo do Campo. Cumprimento a todos os organizadores que estão trabalhando no evento, a todos os colegas, e agradecida pela oportunidade da palavra. Obrigada. Uma boa noite. Exato. Concordo, Ero, concordo. A máquina está a nosso serviço. É isso mesmo. Obrigada. Olha, eu
mais uma vez agradeço a todos os participantes, a todos os palestrantes, a minha querida amiga doutora Erotilde, que abrilhantou mais ainda o nosso evento de hoje, ao presidente Luiz Ribeiro pela oportunidade, por essa semana jurídica que está começando, que eu tenho certeza que vai ser fantástica. Convido também a todos que acompanhem as demais palestras, nós teremos palestras da semana jurídica até sexta-feira, são vários assuntos, e cada um mais instigante que o outro, são excelentes palestrantes, nós estamos trabalhando com muito afinco, muito amor, muita dedicação, para que os nossos colegas, para que os advogados tenham uma semana jurídica maravilhosa, de muito entrosamento e de muito aprendizado. Mais uma vez, doutor Rui, a OAB sempre de portas abertas para o senhor, viu? Só temos a agradecer. Minha querida colega Cris Kathleen, muito obrigada mais uma vez. E eu quero também agradecer aqui, antes que eu me esqueça, a minha querida vice-presidente, a doutora Rafaela O'Connors, que também sem ela, com certeza, não teria conseguido. É uma querida advogada, também formada pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, foi minha estagiária e se tornou uma grande advogada e uma grande amiga. Então, eu quero desejar uma boa noite a todos vocês. Eu estou muito feliz, porque nossa noite de hoje, nossa, se encerra com chave de ouro, viu? Muito obrigada a todos. Boa noite.